Há um momento na vida em que tudo o que você acreditava ser sólido começa a se dissolver. É um instante silencioso, quase invisível, e chega sem aviso, uma rachadura no tecido do real. De repente, algo dentro de você observa o jogo humano e percebe que as regras nunca fizeram sentido, que o que chamamos de sucesso é apenas medo disfarçado, que o que chamamos de amor é muitas vezes posse, que o que chamamos de eu é apenas uma narrativa contada tantas vezes que passou a parecer verdadeira. Alan Watts, com seu sorriso irônico e sua voz serena, dizia que a vida é um jogo que se torna trágico apenas quando você o leva a sério demais. E é justamente quando você para de levá-lo tão a sério que o despertar começa. Não é um clarão celestial, nem um milagre místico. É um desmoronamento suave e inevitável. Você percebe que nunca houve um você separado, lutando contra o mundo. Havia apenas o próprio mundo, olhando-se através de seus olhos. Mas essa percepção tem um preço, porque o despertar, embora libertador, é profundamente inconveniente. Ele ameaça as estruturas que sustentam o sono coletivo. Quando você desperta, você se torna como uma nota dissonante em uma sinfonia, onde todos ainda tocam de olhos fechados. A sua simples presença soa como um lembrete incômodo de que algo está fora do compasso. E o mundo, que ama suas melodias previsíveis, reagirá com desconforto. De início, você acredita que algo está errado com você, que foi você quem mudou, quem perdeu o jeito, quem ficou estranho. Mas aos poucos começa a perceber, você não está estranho, está lúcido. E a lucidez é desconcertante. O riso das multidões já não o seduz, as opiniões já não o controlam, as pequenas vaidades perdem sabor. Você sente um silêncio crescendo dentro de si, um espaço onde antes havia ruído, e esse silêncio paradoxalmente grita. Watts costumava dizer que o ego é apenas um símbolo de si mesmo, uma ideia que acreditamos ser real. Quando essa ideia começa a ruir, o mundo o percebe, mesmo que inconscientemente. Você entra em uma sala e o ar parece mudar. As pessoas o olham como se algo nelas tivesse sido exposto. É como se a sua calma insultasse suas agitações, como se sua serenidade revelasse a natureza artificial de seus papéis. Não é que você tenha dito algo, é que você parou de representar. E é aqui que o verdadeiro paradoxo começa. O desperto não pretende ensinar, corrigir ou converter. Ele simplesmente é. Mas o simples ato de ser já é uma subversão. O sono coletivo precisa de cumplicidade, precisa de vozes que repitam o mesmo sonho. Quando alguém desperta e começa a ver o palco, as cortinas e os fios por trás dos bonecos, o encanto se quebra. E isso é insuportável para quem ainda se agarra à fantasia. Você se torna, como dizia Watts, um espelho ambulante. E os espelhos são coisas perigosas. Eles não mentem, não consolam, não fingem. Eles apenas refletem. E o reflexo do ego é quase sempre o que ele mais teme. Por isso, sua simples presença pode despertar reações inexplicáveis, hostilidade sem motivo, julgamentos apressados, comentários atravessados. Não é pessoal, é reflexo. Há quem o acuse de arrogância, quem diga que você ficou frio, distante e insensível. Mas a verdade é que, ao abandonar o teatro do ego, você apenas parou de declamar falas que não eram suas. E o silêncio que agora o habita soa, para muitos, como superioridade. Porque o mundo está acostumado a ruídos, não a presença. Está acostumado a palavras, não a consciência. Alan Watts ria desse dilema. Dizia que a tentativa de ser bom é muitas vezes a forma mais sutil do ego continuar existindo. Por isso, o desperto não busca ser bom, busca ser real. E o real, no mundo do sonho, sempre parece ameaça. Quando você não se justifica, o ego dos outros sente-se roubado. Quando você não reage, ele se sente ignorado. Quando você simplesmente observa, ele se sente julgado. Tudo isso porque sua tranquilidade escancara o abismo que o outro tenta esconder de si mesmo. Há um tipo de presença que é como fogo frio. Não queima por fora,
mas derrete as ilusões. É essa presença que o desperto carrega. Ele não fala contra o mundo. Ele apenas existe de modo que o mundo já não pode ignorar sua própria falsidade. E é nesse ponto que o conflito se intensifica. Watts dizia: a pessoa que compreende que é o universo brincando de ser uma pessoa não tem mais nada a temer. E é justamente essa ausência de medo que inquieta os que ainda vivem em permanente defesa, porque o ego sobrevive de ameaças imaginárias, e diante de alguém que não teme, ele se desintegra. Mas veja bem, o despertar não o torna superior, apenas transparente. E a transparência é insuportável para quem ainda vive de máscaras. Você se torna uma lembrança viva de que a realidade não é o que parece. E essa lembrança incomoda, porque ela ameaça o mais íntimo dos apegos, o apego a quem eu sou. Você não quer incomodar, mas incomoda. Não quer ensinar, mas ensina. Não quer brilhar, mas ilumina. E luz, inevitavelmente, expõe a poeira. O que o mundo chama de arrogância é, na verdade, autenticidade sem verniz. E o que chama de frieza é apenas a ausência de necessidade. Você já não precisa provar, agradar, justificar. Você apenas é. O despertar, então, é uma solidão luminosa. Uma travessia em que se perde o calor da aprovação, mas se ganha o fogo da clareza. É a constatação de que você nunca precisou ser entendido, apenas ser inteiro. E, no entanto, essa inteireza, essa paz silenciosa, torna-se intolerável para muitos. Mas não há o que fazer. O rio não pede desculpas por fluir. A flor não se encolhe para parecer menos bela. E o ser desperto não pode fingir sono apenas para não assustar os que ainda dormem. Como disse Watts, você não precisa tentar ser livre. O vento é livre simplesmente porque sopra. Nos próximos capítulos, veremos o que acontece quando o vento começa a soprar dentro de uma casa feita de papéis. Veremos como as estruturas do ego, em nós e nos outros, reagem ao simples toque da liberdade. Porque o despertar é, em essência, o início de uma perturbação sagrada. Prepare-se, as reações virão. Mas também virá a lucidez de compreender que tudo o que resiste ao seu ser não está fora de você. É apenas o velho sonho tentando continuar. E como diria Alan Watts, sorrindo diante do caos aparente, quando você percebe que é o próprio universo fazendo cócegas em si mesmo, até o medo se torna engraçado. Quando a cortina cai e o palco da existência se revela, o primeiro sentimento não é iluminação, é vertigem. O chão onde você pisava com tanta confiança começa a se dissolver, e o que surge em seu lugar é o abismo do desconhecido. Não é o fim do mundo, mas é o fim do seu mundo. Aquilo que você chamava de realidade começa a parecer um teatro hipnótico, onde cada personagem está tão envolvido em seu papel que esqueceu ser um ator. Alan Watts dizia que o sofrimento nasce da tentativa de segurar o que está constantemente mudando. E quando você desperta, percebe que tudo muda, sempre mudou, e que o único sofrimento era querer deter o fluxo. O despertar, então, não é uma conquista espiritual, é uma rendição filosófica. É o momento em que você deixa de lutar contra o rio e começa a perceber que era o rio o tempo todo. Mas essa rendição não é suave, é um parto. Você sente o ego gritar, resistir, tentar voltar a construir as paredes que a consciência começou a demolir. Porque o ego, essa imagem delicadamente construída de quem você pensa ser, não morre facilmente. Ele se disfarça de razão, de moralidade, até de espiritualidade. Ele sussurra: não perca o controle. Mas o controle, você descobre, é apenas outro nome para o medo. Nos primeiros dias do despertar, o mundo parece o mesmo, mas algo fundamental se deslocou. Você olha para as pessoas e percebe algo que antes passava despercebido: o quanto todos estão cansados de fingir, o quanto a humanidade se debate para parecer viva. É como se o planeta inteiro respirasse em uníssono, mas sem perceber que respira. Você caminha pelas ruas e vê rostos que se repetem, preocupados, tensos, correndo para lugares onde acreditam que a paz os espera. E é nesse ponto que a solidão chega.
Não a solidão do isolamento, mas a solidão do entendimento. Watts dizia que quem se conhece profundamente torna-se estranho à maioria. Você sente isso? As conversas cotidianas perdem o sabor. As discussões parecem peças de uma engrenagem que gira em torno do nada. Você fala, e as palavras lhe parecem insuficientes. Você ouve e percebe que quase ninguém está realmente ouvindo. A princípio, tenta continuar o jogo. Sorri, participa, responde, finge interesse. Mas logo o corpo começa a rejeitar a falsidade. O silêncio passa a ser mais verdadeiro que qualquer diálogo. A solidão, mais confortável que a companhia ruidosa. Não é que você se afaste das pessoas, é que já não consegue fingir estar presente onde o ser não cabe. E então vem o mal-entendido. As pessoas começam a notar sua distância, seu olhar mais calmo, seu silêncio prolongado. Você está bem? Perguntam. E você hesita porque sabe que bem já não significa o que significava antes. Estar bem agora é estar inteiro, e estar inteiro muitas vezes parece vazio para quem vive fragmentado. Watts costumava brincar com isso. Você pensa que está perdendo algo quando desperta, mas o que perde é apenas a ilusão de que tinha algo. E o ego odeia perder, mesmo que seja uma prisão. Por isso, quando você começa a viver com mais leveza, os que ainda vivem em peso interpretam sua liberdade como desinteresse. Acham que você se tornou frio, desligado, talvez até egoísta, mas é exatamente o contrário. Você apenas parou de carregar o peso do mundo que não lhe pertence. Há uma dor sutil em perceber isso. Uma dor não por si mesmo, mas pelos outros. Você os observa tentando desesperadamente segurar suas máscaras, defendendo crenças, status, narrativas, e vê neles o reflexo do que você mesmo já foi. É um tipo de compaixão silenciosa, sem condescendência, apenas compreensão. Watts dizia que julgar alguém por estar preso ao ego é como julgar um bebê por precisar do berço. E essa percepção traz ternura. Contudo, a ternura não impede o afastamento. Muitos se incomodarão com sua presença. Alguns tentarão trazê-lo de volta ao teatro. Você não é mais o mesmo. O que aconteceu com você? Por que ficou tão sério? Mas o que eles realmente querem dizer é: volte a ser quem eu entendia. Volte para o meu sonho. E você, agora desperto, sabe que não pode. Porque o sonho que antes parecia abrigo agora sufoca. Há também o espelho emocional. Aquele que se manifesta nas relações mais próximas. De repente, amigos de longa data parecem estranhos, familiares tornam-se distantes. Amores desbotam, não porque você deixou de amá-los, mas porque a forma antiga de amar, apegada, possessiva, necessitada, deixou de existir. Seu amor agora é mais espaço do que forma, mais presença do que promessa. E o mundo ainda não sabe o que fazer com um amor que não exige nada. Watts dizia que a liberdade não é ser capaz de fazer o que se quer, mas de não precisar querer. Essa liberdade confunde, porque ela não se exibe, não busca ser admirada. Ela apenas flui, e quem ainda vive em busca de controle, sente-se ameaçado diante dela. É por isso que, quando você começa a viver livre, alguns o acusarão de indiferença. Não entendem que a ausência de desejo não é desinteresse, é plenitude. Essa fase do despertar é emocionalmente brutal. É como se o coração aprendesse a bater em outro ritmo, mais lento, mais profundo, mais silencioso. Você ainda sente, mas sente de outro modo. As antigas paixões intensas parecem tempestades que já não o arrastam. As velhas dores ainda visitam, mas não encontram morada. E isso, para quem sempre mediu a vida em extremos, pode parecer apatia. Mas a verdade é outra. É maturidade do sentir. O despertar não anestesia, purifica. Ele limpa o sentir de seus excessos, das dramatizações do ego. O amor permanece, mas sem posse. A alegria, sem dependência. A tristeza, sem desespero. O ser desperto é, como dizia Watts, aquele que aprendeu a chorar e sorrir com o mesmo respeito pela impermanência. No entanto, o mundo interpretará mal essa serenidade.
Ele precisa de agitação para sentir-se vivo. Precisa de conflito para justificar sua busca. Quando alguém já não luta, o sistema se desestabiliza. E então vêm as reações: o julgamento, a desconfiança, o afastamento. É como se o ego coletivo dissesse: se você não joga o jogo, você ameaça o tabuleiro. Mas o desperto não joga nem destrói o jogo. Ele apenas reconhece que o jogo nunca foi real. E essa simples percepção, essa leveza de não participar, é uma afronta àqueles que ainda acreditam que vencer depende de esforço, status ou validação. Alan Watts certa vez afirmou: a pessoa verdadeiramente desperta é como um comediante que entende a piada, mas continua a atuar, só que agora sorrindo por dentro. É isso. O despertar não o retira do mundo, apenas muda a forma como você o interpreta. Você ainda trabalha, conversa, ama, ri, mas agora sabe que tudo é dança, não batalha. Porém, a maioria não quer dançar. Quer vencer, quer provar que tem razão, que é melhor, que está certo. E você, agora fora dessa disputa, torna-se uma anomalia. Sua paz é interpretada como desafio, sua presença como afronta, sua leveza como ausência de compromisso. E é aqui que o caminho filosófico do despertar exige coragem, porque não há volta. Watts dizia que a maior ironia do ego é querer ser iluminado, e de fato, o ego tentará reivindicar até mesmo o despertar. Dirá: veja como estou desperto, mas o verdadeiro despertar é anônimo. Não há troféu, não há aplausos, não há palco, só o silêncio. E esse silêncio é o que mais assusta, porque ele não precisa de testemunhas. Você começa a viver como quem caminha entre mundos. Por fora, ainda humano. Por dentro, já espaço. O ego dos outros sente esse vazio e o confunde com ameaça. E sem perceber, eles projetam suas sombras sobre você. Dizer que você mudou é mais fácil do que admitir que algo dentro dele se sente desafiado. É aqui que a compaixão se torna maturidade espiritual. Não mais uma compaixão que quer salvar, mas a que compreende, a que observa o sofrimento do outro sem interferir, porque sabe que cada um tem o direito de sonhar até cansar. O desperto não tenta acordar ninguém, apenas mantém a luz acesa. E pouco a pouco, o desconforto inicial se transforma em uma serenidade amorosa. Você entende que tudo está exatamente como deveria estar, que o mundo não precisa ser consertado, apenas compreendido, e que mesmo em meio à resistência, há beleza, porque o caos do ego é apenas a dança do universo tentando lembrar-se de si mesmo. Como dizia Watts, você não vem ao mundo, você brota dele como uma onda do oceano. E quando essa percepção amadurece, toda dor se torna sagrada, porque até o sofrimento agora é visto como parte da música, uma nota temporária no som eterno do ser. O despertar, então, deixa de ser uma ruptura e torna-se um retorno. O retorno àquilo que sempre esteve ali, observando tudo, inclusive você. E ao perceber isso, um sorriso silencioso surge. Não por superioridade, mas por gratidão. A piada cósmica, afinal, é linda demais para não ser apreciada. Há um ponto no caminho onde a palavra despertar deixa de fazer sentido, porque já não há quem desperte nem de onde despertar. Tudo o que parecia dual, luz e sombra, certo e errado, espírito e matéria, começa a se dissolver no mesmo oceano que sempre esteve ali, invisível sob as ondas da mente. Alan Watts chamava isso de a piada cósmica. E de fato é engraçado. Passamos a vida inteira tentando encontrar algo que nunca esteve perdido. Mas por que é tão difícil perceber o óbvio? Por que a mente humana, tão curiosa e inteligente, se recusa a ver que o observador e o observado são o mesmo? Watts dizia: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em forma de gota. Essa frase soa bela, quase poética, até que você realmente a compreende. Porque quando a entende, tudo o que acreditava ser você começa a se desfazer. A ideia de um eu separado torna-se insustentável. E então surge a primeira grande pergunta: se não sou o eu que pensava ser, o que sou? O que é esse
algo que observa pensamentos, mas não é pensamento? Esse algo que sente, mas não é emoção? Esse algo que testemunha o nascimento e a morte, mas nunca nasceu e nunca morrerá? É aqui que muitos se perdem, porque o ego, sentindo-se ameaçado, tenta capturar até mesmo o mistério. Ele transforma o despertar em uma meta, a consciência em um troféu, o ser em um novo papel. E o jogo recomeça, mais sutil, mais sofisticado, mas ainda o mesmo jogo. Watts ria dessa armadilha. Ele dizia que procurar o eu verdadeiro é como tentar morder os próprios dentes. A busca é a própria confusão, porque quem busca é exatamente aquilo que impede o encontro. O que você chama de eu tentando se iluminar é o ego tentando garantir sua própria continuidade através da ideia de transcendência. É o sonho sonhando que está acordando. Então surge a segunda pergunta: pode o ego realmente despertar? Não, ele não pode, porque o despertar é o colapso do próprio ego. Não é a transformação da ilusão, é o fim dela. É o momento em que a gota percebe que nunca esteve separada do oceano, e ao perceber isso, deixa de ser gota. Mas se o ego não desperta, por que insistimos em dizer eu despertei? Porque a linguagem é um truque. Toda palavra é uma tentativa de apontar para algo que não pode ser nomeado. Despertar é apenas uma metáfora para o que realmente ocorre, o reconhecimento daquilo que sempre foi. E aqui surge o terceiro paradoxo. Se sempre fomos o todo, por que esquecemos? Watts oferecia uma metáfora magistral para isso. O universo brinca de se esconder, esconde-se de si mesmo por puro deleite, e o jogo se chama vida. O esquecimento, portanto, não é um erro, é a própria brincadeira. A consciência se fragmenta em bilhões de formas, veste bilhões de rostos, interpreta bilhões de papéis, apenas para poder se redescobrir infinitas vezes. Então, o despertar não é um evento extraordinário. É o riso do universo lembrando-se de que é uma piada. E você, que acreditava ser um ser humano tentando encontrar o divino, descobre que o divino sempre esteve se disfarçando de ser humano. Mas há algo desconcertante nessa percepção. Se tudo é jogo, se tudo é o uno brincando de múltiplo, então o sofrimento também é parte do jogo. E aqui surge a quarta pergunta. É possível despertar e ainda sofrer? Sim, e inevitavelmente sim, porque o sofrimento não desaparece, ele muda de natureza. Antes era pessoal, minha dor, meu problema, meu medo. Agora, torna-se impessoal. A dor que passa pelo campo do ser. Você continua sentindo, mas não há mais o centro que reivindica o sofrimento. A dor acontece, mas já não pertence a ninguém. Watts dizia que a vida é como música. O propósito não é chegar ao fim, mas dançar enquanto ela toca. E nessa dança, há notas suaves e notas dissonantes. O desperto aprende a ouvir todas com a mesma reverência. Ele não busca eliminar o sofrimento, porque entende que o sofrimento é a tensão necessária que faz a melodia vibrar. Mas então, uma nova dúvida se insinua. Se tudo é uma dança, por que sentimos culpa, medo e resistência? Porque ainda confundimos o papel com o ator. Você pode saber intelectualmente que está sonhando, mas ainda reagir às imagens do sonho como se fossem reais. É o reflexo condicionado do ego tentando manter relevância. Ele diz: tudo bem, você entendeu a ilusão, mas e se ela for real? E é nesse ponto que o despertar se aprofunda. Porque a verdadeira libertação não vem de compreender o jogo, mas de rir dele. Watts dizia que o que o sábio descobre é que o segredo não é controlar a vida, mas deixar-se dançar por ela. Aquele que realmente desperta não tenta mais interferir na música. Ele se torna a própria música. Mas há ainda algo mais sutil. Quando você percebe que tudo é o universo brincando consigo mesmo, surge uma compaixão que transcende o entendimento. Você olha para os outros, os que ainda dormem, os que zombam, os que atacam, e vê apenas o mesmo ser brincando de esquecer. O que antes gerava raiva, agora inspira ternura. O que antes parecia hostilidade, agora parece hipnose. E então surge uma quinta pergunta.
Como amar sem ser possuído pelo amor? Como viver no mundo sem se perder nele? Como cuidar sem controlar? Watts respondia: amar é permitir que o outro seja livre para ir embora. O amor verdadeiro não tem intenção, não tem direção, não exige reciprocidade. É apenas a presença reconhecendo a si mesma em outra forma. Esse é o amor que não machuca, porque não possui. É o amor que não termina, porque nunca começou. Ele sempre foi o tecido invisível que une tudo o que existe. Mas essa forma de amar é incompreensível para o ego. O ego quer garantias, quer exclusividade, quer permanência. Ele não sabe o que fazer com um amor que não tem dono. E por isso, quando você começa a amar assim, muitos o acusam de ser frio. Mas o frio é deles. O seu calor é apenas silencioso. No centro desse paradoxo, há uma última e inevitável pergunta: como viver depois que o eu morre? O que fazer com o cotidiano, com o trabalho, com as responsabilidades, com o tempo? Watts dizia que a iluminação não é escapar da vida, é mergulhar nela até o fim, sabendo que é apenas um sonho. E é isso que muda tudo. O desperto ainda faz tudo o que fazia antes, mas sem o peso de ser alguém fazendo. Ele age sem esforço, fala sem intenção, ama sem expectativa. A vida continua, mas a identidade que sofria por ela se dissolveu. E quando você vive assim, algo misterioso acontece. As coisas parecem fluir com mais leveza, as coincidências aumentam, as pessoas certas aparecem. Não porque você esteja controlando nada, mas porque finalmente parou de resistir. A vida que sempre foi completa volta a se mover através de você sem obstáculos. Watts chamava isso de sincronicidade da entrega. Ele dizia que, quando você para de nadar contra a corrente, descobre que a corrente nunca foi contra você. Esse é o ponto de inflexão do despertar. O momento em que a busca cessa, o medo se dissolve e o mistério se torna lar. A filosofia deixa de ser teoria e se torna respiração. O conceito de Deus perde importância, porque o próprio ar se torna sagrado. De repente, tudo é o que sempre foi, só que agora você realmente vê. E o mais curioso é que nada mudou. O mundo ainda gira, as pessoas ainda discutem, o tempo ainda passa, mas algo essencial se deslocou. O centro falso desapareceu, e no lugar dele, há apenas o que sempre esteve ali, a pura consciência, observando o jogo de ser humano com o mesmo encantamento com que uma criança observa bolhas de sabão. No fim, Watts resume tudo em uma só frase: você é o universo experimentando o prazer de ser você. E nesse instante, todas as perguntas se calam, porque não há mais nada a buscar, apenas o deleite de existir. Há uma noite em que o silêncio pesa de um modo diferente. Não é o silêncio comum, feito de pausas entre sons. É um silêncio vivo, que parece observar você de dentro para fora. É nessa noite que o despertar deixa de ser ideia e se torna presença. Você percebe que o corpo respira sozinho, que o coração pulsa sem permissão, que os pensamentos surgem e desaparecem sem comando. Tudo acontece, mas ninguém está fazendo acontecer. Alan Watts costumava dizer que a sensação de ser um eu separado é uma ilusão criada pela linguagem. E de fato é na linguagem que o mundo se torna fragmento. Cada palavra recorta o infinito em pedaços. Eu, você, isto, aquilo. Mas quando o silêncio se aprofunda, algo anterior às palavras começa a emergir. Você sente o real como um todo indivisível, uma tapeçaria em movimento onde cada forma é apenas uma dobra temporária do mesmo tecido. De início, isso é assustador. O ego sente pavor da unidade porque vive de fronteiras. Ele precisa da ideia de eu e outro para sobreviver. Quando essas fronteiras se dissolvem, a mente entra em pânico. Ela tenta nomear o inominável, agarrar-se a alguma estrutura que a mantenha estável. Mas o despertar não é estabilidade, é fluxo puro. É perceber que nunca houve chão, apenas o eterno movimento do mar. Watts dizia: você não está caindo, está flutuando. Só parece queda porque insiste em se agarrar ao ar. E é isso. O medo do vazio é o medo de ser livre.
A mente teme a vastidão porque nela não há onde se esconder. Mas é exatamente nesse espaço infinito que a paz começa. De repente, tudo se torna transparente. O sofrimento dos outros, os dramas humanos, as pequenas tragédias cotidianas, tudo continua existindo, mas você os vê como movimentos de um mesmo jogo. O mendigo e o rei, o santo e o assassino, o riso e a lágrima, todos papéis da mesma peça, todos expressões do mesmo ator invisível. E a pergunta que surge é inevitável. Se tudo é o uno brincando de ser muitos, o que é o mal? Watts respondia com ironia: o mal é o bem que ainda não entendeu a si mesmo. E talvez seja isso. Talvez o que chamamos de mal seja apenas a inconsciência em movimento, a tentativa cega da vida de lembrar-se do que é. O ego, com suas guerras, ambições e medos, é a infância da consciência. E assim como a criança precisa cair para aprender a andar, a humanidade precisa tropeçar para aprender a ser. Essa compreensão não justifica o sofrimento, mas o ilumina. Você começa a ver que até as sombras têm função. Sem contraste, não haveria percepção. Sem erro, não haveria crescimento. Watts dizia que o universo não faz sentido sem o contraste entre o que é e o que não é. O despertar, portanto, não é escapar do dualismo, mas perceber que o dualismo é parte do uno. É o yin e o yang dançando eternamente, a luz definindo a sombra e a sombra revelando a luz. Mas o que acontece quando essa percepção deixa de ser intelectual e se torna visceral? A resposta é paradoxal. A vida perde importância e, ao mesmo tempo, torna-se sagrada. As pequenas coisas, o som da chuva, o cheiro do café, o toque do vento, adquirem uma profundidade inexplicável. Você percebe que a eternidade sempre esteve contida no instante. Cada momento é o absoluto disfarçado de cotidiano. É aqui que o humor de Watts se manifesta com toda a sua força. Ele dizia: o zen não é se afastar da vida, é rir dela. E quando o riso surge, não é escárnio, é alívio, porque você percebe que passou décadas tentando resolver um enigma que nunca existiu. O sentido da vida é a própria vida. O propósito do jogo é jogar. A busca pelo significado é o único obstáculo ao significado. Mas o ego insistente volta e sussurra: então nada importa? E a consciência responde: pelo contrário, tudo importa, mas nada é sério. Esse é o grande segredo. A seriedade é o disfarce do medo. A leveza, por outro lado, é a forma madura do amor. Quando você se torna leve, o universo dança com você. A rigidez é resistência. A leveza é sabedoria. E então algo inesperado acontece. O despertar começa a ter consequências visíveis. As pessoas ao seu redor reagem de maneiras curiosas. Alguns se aproximam, atraídos pela paz que você irradia. Outros se afastam, incomodados por essa mesma paz. Há os que o julgam, os que o testam, os que o transformam em história. Mas agora você compreende. Cada reação é apenas a consciência reagindo a si mesma em diferentes estágios de lembrança. Você não precisa mais defender-se. As acusações não encontram eco. Os elogios não inflam o peito. As ofensas não o atravessam. Apenas passam. É como se a vida inteira tivesse se tornado permeável. Tudo acontece, mas nada se fixa. Watts dizia que a arte de viver consiste em se entregar completamente ao momento, como se fosse eterno, e ao mesmo tempo saber que ele não é. Essa é a chave. Viver plenamente e desapegar-se instantaneamente. Mergulhar e soltar. Mas há uma armadilha sutil. Quando o ego percebe que não pode vencer, tenta apropriar-se do despertar. Ele começa a dizer: veja como sou iluminado. E nesse instante, o jogo recomeça. Por isso, Watts alertava: se você encontra o eu iluminado, mate-o. Não literalmente, claro, mas metaforicamente. Mate o orgulho disfarçado de sabedoria, o desejo de ser especial, o prazer secreto de sentir-se acima. A verdadeira iluminação não é uma conquista, é a ausência de qualquer conquista. E é nesse ponto que o despertar atinge sua imersão total.
Você entende que não há mais nada a compreender. Tudo o que podia ser dito já se dissolveu em silêncio. Tudo o que podia ser buscado já está aqui. A mente tenta formular novas perguntas, mas cada pergunta se desmancha antes de nascer, porque o que você buscava era exatamente o estado de onde as perguntas surgem. Watts costumava encerrar suas palestras dizendo: quando você entende que é o universo inteiro brincando de ser alguém, o medo da morte desaparece. E de fato, algo dentro de você morre. O medo. Morrer deixa de ser ameaça e torna-se retorno. Você percebe que o fim de cada forma é apenas o início de outra. Nada se perde, apenas se transforma. E então, pela primeira vez, a morte se torna bela. Nesse estado, o mundo parece o mesmo, mas vibra diferente. As árvores respiram com você, o tempo se curva, o espaço se torna íntimo. Você sente a textura do real sem intermediários. E de repente, entende o que Watts quis dizer com: você não entende a vida pensando sobre ela, mas tornando-se ela. O despertar total não é um êxtase permanente, é uma naturalidade absoluta. Você se torna comum de uma forma extraordinária. Lava a louça, caminha na rua, paga contas, e tudo é sagrado. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção deixou de estar dividida. A transcendência é doméstica, o infinito é cotidiano. E quando alguém pergunta o que é a iluminação, o desperto apenas sorri, porque sabe que qualquer resposta seria engano. A verdade não cabe em frases, só em presença. E essa presença agora respira em tudo. Há um instante em que a calma se torna insuportável. Não porque doa, mas porque revela. O silêncio já não é apenas ausência de ruído. É uma força que desmonta tudo o que ainda tenta fingir ser. Você olha ao redor e percebe que a vida continua, mas já não há ninguém por trás do olhar. Os gestos acontecem, as palavras surgem, os encontros se dão, e tudo isso flui sem autor. É a vida vivendo a si mesma. Alan Watts chamava isso de a dissolução final do observador. A mente, acostumada a ser o centro, tenta compreender, tenta medir, tenta afirmar algo. Mas a cada tentativa dissolve-se um pouco mais. É como se o universo houvesse decidido brincar de sumir dentro de si. E nessa brincadeira, você descobre o que Watts sempre quis dizer quando ria de sua própria filosofia. O segredo da vida é que não há segredo. Mas é aqui que o paradoxo se intensifica. Porque se tudo é uno, se nada se separa, então o drama humano, com toda sua dor e beleza, também é o jogo do absoluto. O sofrimento, a busca, o medo, o amor, o nascimento e a morte, tudo é Deus brincando de não saber que é Deus. E de repente, a compaixão explode. Não como virtude, mas como inevitabilidade. Como poderia você não amar aquilo que é você em outra forma? Watts dizia: a separação é uma ilusão mantida pela respiração do medo. E quando o medo para de soprar, o ar do ser se unifica. Você olha o inimigo e vê o espelho. Olha a dor e vê o portal. Olha a escuridão e percebe. Ela é apenas luz em estado de repouso. Mas a mente ainda tenta resistir. Ela sussurra: se tudo é uno, por que fazer qualquer coisa? E a resposta vem do próprio silêncio. Porque o uno, ao tornar-se muitos, quis experimentar o fazer. A ação não é fuga, é expressão. O universo age porque é criativo por natureza. Você não é um indivíduo tentando realizar algo. É a própria vida explorando-se através de si. Watts dizia que a vida é como tocar música. O objetivo não é terminar, é tocar bem. E é exatamente isso. No despertar, a ação deixa de ser meio e torna-se fim. Você trabalha, fala, cria, ajuda. Não porque precise, mas porque é da sua natureza fluir. O esforço se dissolve, o querer desaparece, e o fazer se torna pura celebração. Mas há um preço para essa liberdade. O mundo dos que ainda dormem verá seu desapego como ameaça. Eles o testarão, o provocarão, o culparão por não sentir o peso que eles ainda carregam. E você, que já entendeu o jogo, precisa resistir à tentação de provar algo. O ego adoraria vestir o manto do desperto, mas isso seria apenas um novo disfarce. Watts alertava:
Até o desejo de ser humilde é orgulho disfarçado. Por isso, o verdadeiro despertar não tem testemunhas. Ele se esconde dentro da simplicidade. O homem iluminado é o mais comum de todos, porque já não precisa ser nada além de o que é. Ele lava os pratos com a mesma reverência com que outros rezam. Ele ri do trânsito, contempla a poeira dançando na luz e entende que o milagre está ali. O extraordinário, percebe? Nunca esteve fora. Esteve sempre no ordinário. E é nesse reconhecimento que a intensidade atinge o auge. Tudo vibra. A percepção torna-se tão aguda que até o silêncio tem textura. Você sente a presença do ser em cada molécula. A vida pulsa como se o cosmos respirasse dentro do seu peito. E então você compreende, não com o pensamento, mas com o ser, que nunca houve distância entre você e o universo. Nunca houve um dentro e um fora. Tudo é um único movimento, um único sopro que se experimenta em infinitas formas. E nesse exato instante, o medo desaparece. Não por conquista, mas por irrelevância. A morte perde o disfarce. Você percebe que o que chamamos de fim é apenas o universo mudando de forma, trocando de disfarce, continuando o jogo. Watts dizia: a morte não é o contrário da vida, é parte dela. A vida e a morte são o mesmo processo, visto de ângulos diferentes. A mente, que antes tremia diante da ideia do fim, agora entende que o fim é só mais uma curva da dança. E então, o riso retorna. Aquele riso leve, despretensioso, que nasce da lucidez. Você ri porque percebe que passou a vida fugindo de algo que nunca existiu. Ri porque a busca pela segurança era a própria causa do medo. Ri porque finalmente entendeu o que Watts quis dizer quando afirmou: o ego é um círculo que tenta desenhar-se sem um centro. A tentativa era impossível, e a impossibilidade sempre foi engraçada. O riso é o sinal do verdadeiro despertar. Não o riso sarcástico, mas o riso cósmico. A gargalhada de quem percebeu que tudo sempre foi perfeito em sua imperfeição. Que a confusão, o erro, o tropeço, tudo faz parte da coreografia divina. E esse riso dissolve o último véu. Mas o mundo não entende esse humor. O mundo ainda leva a si mesmo a sério. Por isso, quando você ri da tragédia, os adormecidos se escandalizam. Eles dizem: como pode rir diante do sofrimento? E você, com ternura, responde apenas com o olhar, porque sabe que o sofrimento é o teatro da lembrança, que até a dor é o chamado da consciência, pedindo para acordar. Watts dizia que a seriedade é uma doença espiritual, e ele estava certo. O peso com que levamos a vida é o sintoma da crença de que estamos separados dela. Mas quando você percebe que é o próprio fluxo, a leveza se torna inevitável. Você não pode forçar a leveza. Ela é consequência da rendição. E então a intensidade muda de natureza. Antes era luta, agora é plenitude. Antes era busca, agora é gratidão. Você percebe que a intensidade da vida não está nos altos e baixos, mas na presença com que se vive cada instante. E essa presença é a substância de tudo. O tempo se dilata. Os minutos parecem eternidades. Você olha um rosto e é como olhar o infinito comprimido em forma humana. Você respira e o ar tem sabor de eternidade. Tudo vibra com o mesmo pulsar silencioso. O pulsar do ser sendo. Watts certa vez disse: quando você finalmente entende que não há ninguém lá fora, apenas você, o jogo muda. O amor se torna inevitável. E é isso. A intensidade do despertar é o amor inevitável. Não o amor que quer, que espera, que exige, mas o amor que reconhece. O amor que vê o outro e sussurra: sou eu em outra forma. E nesse ponto, não há mais retorno. A consciência se expandiu além das fronteiras do nome, da identidade, da história. O eu dissolve-se como sal na água. E o que resta é apenas a vida, inteira, presente, silenciosa, infinita. Watts sorriria aqui, com seu humor paradoxal, e diria: você finalmente percebeu que nunca esteve acordando, porque nunca esteve dormindo. E o jogo continua. Mas agora, você sabe que é jogo.
E joga não para vencer, mas para celebrar. Porque o universo afinal só queria isso, brincar consigo mesmo até rir. E então, depois de tudo, resta apenas isto: o som do vento passando por entre as folhas, o pulsar tranquilo do coração, o silêncio que observa o próprio silêncio, o despertar, que tantos imaginam ser uma explosão, é na verdade um retorno ao que sempre esteve aqui, esperando pacientemente que você se cansasse de procurar. Alan Watts dizia que não há nada mais inútil do que buscar o que nunca foi perdido. E quando a busca termina, o buscador desaparece. Você não se torna santo, sábio ou iluminado. Você simplesmente volta a ser. Volta a rir sem motivo, a respirar sem meta, a amar sem nome. A vida, que antes parecia labirinto, revela-se jardim. No início, havia perguntas. Agora, há apenas um espaço silencioso onde as perguntas se dissolvem antes de nascer. Não porque você tenha encontrado todas as respostas, mas porque percebeu que não há mais ninguém perguntando. A mente ainda tenta intervir, como um eco distante, mas suas palavras já não têm o mesmo poder. Elas flutuam no espaço, como folhas caindo sobre um lago. A superfície da consciência permanece intocada. Watts, em sua ironia compassiva, costumava dizer que, quando você entende o jogo, o único gesto sensato é rir. E é isso. O riso torna-se oração. Não o riso de escárnio, mas o riso de quem vê a vastidão e percebe que tudo sempre foi brincadeira. Uma brincadeira sagrada, bela demais para ser levada a sério. Você olha o mundo agora e vê beleza até no que antes chamava de dor. O mendigo na rua, o executivo apressado, o amigo distante, o inimigo que o feriu, todos são o mesmo ser vestindo fantasias diferentes. Todos são o universo tentando lembrar-se de si. E a compaixão não é mais esforço, é reflexo. Você não escolhe perdoar. O perdão acontece sozinho, porque já não há quem o negue. Há uma serenidade nova em viver assim. Você acorda sem pressa, caminha sem destino, fala sem defesa. Cada momento é inteiro, completo, autossuficiente. O que antes era drama, agora é dança. O que antes era dor, agora é passagem. O que antes era medo, agora é curiosidade. Watts dizia: a vida é um ato sem ensaio. E quando você entende isso, percebe que nunca precisou ensaiar, porque já está atuando perfeitamente. Cada erro foi parte da melodia. Cada tropeço foi o compasso que levava à harmonia. Não há mais arrependimentos porque não há mais julgamento. Tudo foi necessário, tudo foi sagrado. E assim, você volta a habitar o instante. Sente o chão sob os pés, o peso do corpo, o calor da respiração. Não há mais busca por transcendência, porque a transcendência está exatamente aqui, neste toque, neste som, nesta pausa. Watts costumava dizer que a iluminação é o momento em que o cotidiano se torna extraordinário. E é exatamente isso. Você não busca o infinito nas estrelas. Você o encontra lavando uma xícara. A eternidade está no gesto mais simples, quando feito com total presença. O mundo continua o mesmo, mas você não é mais o mesmo mundo. O trânsito, as contas, as conversas, os ruídos, tudo continua. Mas agora é visto de dentro do silêncio. Você percebe que não é o centro de nada. E paradoxalmente é o centro de tudo, porque o centro está em todas as partes. O ego ainda tenta reaparecer de vez em quando. Ele surge como uma sombra pedindo reconhecimento, querendo importância. Mas você sorri, deixa-o brincar, deixa-o existir como se deixa uma criança sonhar. Ele já não governa, é apenas mais uma onda na superfície do oceano. E você agora é o oceano inteiro. Watts diria com aquele brilho no olhar: você percebeu enfim que não há você, há apenas isto, o eterno acontecendo. E essa percepção é o verdadeiro renascimento. Não um renascimento no tempo, mas fora dele. O nascimento da consciência de si mesma. O amor então muda de forma. Deixa de ser emoção e torna-se estado. Amar é simplesmente existir em harmonia com o todo. É aceitar o que é, não por resignação,
mas por reverência, porque o que é, seja o que for, é Deus se descobrindo outra vez. Você não precisa de mais nada. Não precisa provar, curar, vencer, convencer. A vida não é um problema a resolver. É uma experiência a saborear. E quanto mais você solta, mais profunda ela se torna. Quanto mais vazio você fica, mais plenitude o atravessa. Watts dizia: a vida é o ato do universo se olhando no espelho e rindo. E agora você entende. Você é o espelho. Você é o riso. Você é o universo descobrindo-se através daquilo que chamava de eu. E assim o círculo se fecha. O buscador e o buscado eram o mesmo. O caminho e o destino sempre foram idênticos. Nada começou, nada terminou. Tudo apenas é. Então você respira. E pela primeira vez, esse simples ato é suficiente. O ar entra, o ar sai. E nesse fluxo, todo o cosmos respira com você. Não há mais dentro, não há fora, não há mais sujeito, não há objeto. A vida se basta. E é aqui que o ensinamento de Alan Watts encontra sua última tradução. O verdadeiro milagre não é caminhar sobre as águas, é caminhar sobre a terra, consciente de que ela é o paraíso. Você olha o mundo mais uma vez, agora com olhos limpos. Tudo é o que sempre foi, só que agora você realmente vê. E nesse ver, há paz. Uma paz que não precisa ser defendida, explicada ou compartilhada. Ela apenas é, e é o bastante. Se este conteúdo tocou você, se em algum ponto da sua própria busca você sentiu esse mesmo chamado silencioso, então respire fundo. E lembre-se, você nunca esteve dormindo. Você sempre foi o sonho sonhando-se desperto. Se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like, comente e inscreva-se no canal. Há muito mais a descobrir, mas nada a buscar, apenas estar.